Bom dia, Deus. Eles aqui são Moreira, mais uma vez alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar. Espírito Santo, Deus, obrigado por entrar em nossa presença, Pai, pela aliança feita conosco, por saber que com o Senhor sofreremos, mas estaremos na vida eterna. Obrigado. Fecha teus olhos, vou orar você, Pai amado, Pai querido, cura tudo, liberta, Pai. Liberta todas as pessoas que precisam e cura elas. Confie em Jesus, pois vai estar próximo da Arca da Aliança para tocá-la, só Deus permitindo. O livro de Amós, capítulo 1. As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoá, as quais viu a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: O Senhor bramará de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores prantearão e secar-se-ão o cume do Carmelo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e por 4 não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso porei fogo à casa de Azael, e ele consumirá os palácios de Ben-Hadad. E quebrarei o ferrolho de Damasco, e exterminarei o morador do vale de Aven, e ao que tem o cetro de Bet-Eden, e o povo da Síria será levado em cativeiro. Aqui diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza e por 4 não retirarei o castigo, porque levaram em cativeiro todos os cativos para os entregarem a Edom. Por isso porei fogo ao muro de Gaza, e ele consumirá os seus palácios. E exterminarei o morador de Asdod, e o que tem o cetro de Ascalon. E tornarei a minha mão contra Ecrom, e o restante dos filisteus perecerá, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro e por 4 não tirarei o castigo, porque entregaram todos os cativos de Edom, e não se lembraram da aliança dos irmãos. Por isso porei fogo ao muro de Tiro, e ele consumirá os seus palácios. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom e por 4 não retirarei o castigo, porque perseguiu a seu irmão a espada, e aniquilou as suas misericórdias, e a sua ira despedaçou ou eternamente, e conservou a sua indignação para sempre. Por isso porei fogo a Temã, e ele consumirá os palácios de Bosra. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon e por 4 não retirarei o castigo, porque fenderam no ventre as grávidas de Gileade para dilatarem os seus termos. Por isso porei fogo ao muro de Rabá, e ele consumirá os seus palácios com alarido no dia da batalha, com tempestade no dia da tormenta. E o seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Capítulo 2. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe e por 4 não retirarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até os tornar a cal.
Por isso, porei fogo a Moabe, e consumirá os palácios de Queriote. E Moabe morrerá com grande estrondo, com alarido, com som de trombeta. E exterminarei o juiz do meio dele, e a todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá, e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor, e não guardaram os seus estatutos. Antes, se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Veja que hoje, 2026, está acontecendo isso. As pessoas estão abrindo mão da lei e andando com mentiras, como fizeram seus pais. E Deus disse: matará a todos. Por isso porei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel, e por 4 não rejeitarei, não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro, e o necessário por um par de sapatos. Veja hoje nas igrejas vendendo a fé, vendendo a salvação, vendendo a cura. Infelizmente, está triste, está cumprido. Suspirando pelo pó da terra, sobre a cabeça dos pobres, pervertem o caminho dos mansos. E um homem e seu pai entram à mesma roça, à mesma moça, para profanarem o seu santo nome. E se deitam junto a qualquer altar sobre roupas empenhadas. E na casa dos seus deuses bebem o vinho dos que tinham mutado. Todavia eu destruirei diante dele o amorreu, cuja altura era como a altura dos cedros, e que era forte como os carvalhos. Mas destruiu seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Também eu fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos guiei no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. E dentre vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos filhos jovens narizeus. Não é isto assim, filhos de Israel, diz o Senhor. Mas vós, os nazireus, disto vinho a beber, deste vinho a beber, e aos profetas ordenastes, dizendo: não profetizareis. Eis que eu vos apartei do vosso lugar, como se aperta um carro cheio de feixes. Assim perecerá a fuga ao ágil, nem o forte corroborará a sua força, nem o poderoso livrará a sua vida. E não ficará em pé o que maneja o arco, nem o ligeiro de pés se livrará, nem tampouco se livrará o que vai montado a cavalo. E o mais corajoso entre os fortes fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. Veja que Deus está mostrando quando o povo dele se afasta da lei e não cumpre e se abraça com os mentirosos com mentira, ele os abandona e os destrói. Infelizmente, hoje em 2026 está dessa forma. Muitos deixaram de seguir os mandamentos, as leis, deixaram de seguir a verdade para andar com mentirosos, com mentira, para confiar no seu braço, na sua força, no seu poder, no seu dinheiro. E Deus os tira todo e os mata. Procure a Deus, vamos voltar a Deus, cumpra a palavra e sejam curados. Receba a cura em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.